Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Perdão aí o barulho, tá? Mas eu moro numa rua movimentada. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, sejam bem-vindas ao canal Sussurro. Saiba que vocês fazem muita diferença nesse canal. Eu quero agradecer a todos os comentários, a todas as manifestações que eu recebo. E vamos trazer aí leituras aí do mês de abril, tá? Deixa eu dar aqui um recadinho rapidinho, né? Eu estive ausente aí o mês de março, né? Estive aí trabalhando em outra atividade, então me ausentei mês de março aqui do canal para poder focar aí no desenvolvimento de um outro trabalho que eu tenho, né? De outra coisa que eu desenvolvo. E aí eu precisava fazer a coisa andar, precisei focar nisso. Agora já tá andando, já voltando aqui de volta para as leituras coletivas. Lembrando vocês todos, minhas leituras elas são intuitivas, são canalizadas. As leituras aqui no canal elas são coletivas, então são energias de várias pessoas. Para você compreender melhor as coisas é necessário uma leitura particular, tá? Então, caso queira, na descrição do vídeo e lá na bio do meu canal tem o link, tá? Eu trabalho com numerologia, mapas astrais, com trabalhos espirituais, tá? Sou terapeuta holística, então eu também desenvolvo leituras terapêuticas, como eu também trabalho nessa área ajudando aí outras pessoas aí, tá? Então lembrando, uma leitura coletiva, que não ressoar com você, solta. Tenha discernimento de saber se colocar na leitura, saber qual é o seu lugar na leitura, porque eu posso estar falando de você ou de alguém na sua energia. E hoje a gente vai falar com o coletivo de Libra, tá? O oposto complementar de Libra é Áries, tá? Logo em sequência também vai aí, ou vai Libra antes, ou vai Áries antes no canal. Eu não coloco a ordem aí, tal, tudo, né? Isso é muito feito com a espiritualidade. Eu só gravo os vídeos e aí depois eu vejo na ordem que vai ser colocado, tá? Lembrando, deixe sua curtida, deixe o seu hyper se aparecer para você, isso é importante, ajuda o canal a crescer. Se inscreva no canal, assine o sininho de notificação. Quem tá chegando aqui, quem já é do canal, né? Às vezes dá uma olhadinha lá para saber se você ainda tá inscrito, tá? Porque às vezes a plataforma ela retira os inscritos do canal, aí às vezes somem, né? Algum canal do feed da gente, é por conta disso, tá? Como diz aí, né? Os entendidos de aplicativo, aí os algoritmos aí brigam, né, com a gente. Bom, enfim, vamos lá. Leitura coletiva, signo de Áries, também pode ressoar para quem tem Sol, Lua, Vênus ascendente, ou Júpiter, ou Libra forte no mapa, tá? Tarô de Osho. Vamos falar com Libra. Ótima leitura a todos. Mesa aberta para Libra. Eita, nós. Primeira carta, o Eremita. A solitude.
Segunda carta, eu tenho uma rainha de paus com o compartilhar, energia de Sagitário, Áries e Leão aqui. Eremita, energia de Virgem, né? Energia de Virgem. E eu tenho aqui um mais de espadas com a consciência. Ai, mais duas energias, por gentileza, tarô. Tenho 4 de paus com a participação. Eita, 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 eita. Mais uma, por gentileza. E eu tenho... Opa! O controle com o rei. De espadas. Essa carta caiu para Gêmeos. Fundo do deck. Eu tenho um 7 de espadas. E um 7 de espadas no oculto. Gente, o que eu olho no oculto é aquilo que a gente não vê, aquilo que você, no caso, Libra, não tá vendo, que está acontecendo longe dos seus olhos, tá? Aqui, o 7 de espadas é uma carta de desconfiança, tá? É uma carta de desconfiança, é uma carta de segredos, né? É uma carta de engano, é uma carta de algo que acontece nas suas costas. Ou algo que você, Libra, está fazendo nas costas de alguém, tá? Então precisa entender quais são as suas intenções. Porque se vocês olharem na minha carta, é um homem que tem uma máscara e tem uma cobra, né? Enrolada nele. E essa cobra, ela tá enrolada tanto no pescoço do homem quanto na haste que segura a máscara. Fala sobre traições, intenções que não são honestas, verdadeiras, né? Uma estratégia aqui, né? E aí nós temos o 7 de espadas com o julgamento, né? Além da ilusão. Um mais de copas indo com a correnteza e o sol, inocência. 10 de ouros aqui, nós somos o mundo. Nós somos o mundo também caiu para Gêmeos e o avarento com 4 de ouros também caiu para Gêmeos. Interessante que você ouça. Tá? A leitura de Gêmeos aqui, Gêmeos tá bem forte na sua leitura e a leitura de Gêmeos pode estar bem vinculada aqui. Você pode ter Gêmeos forte no seu mapa, tá ali? Por isso que é interessante você olhar aqui com atenção. Bom, então vamos lá. Nós temos aqui o eremita, né? Falando sobre solitude, o eremita é aquele que vou dar uma introdução aqui sobre a base da sua leitura, tá? É aquele que pensa, reflete, quer entender o que está acontecendo no entorno, né? Busca iluminação, tá? É alguém de postura reflexiva, tá? E aí depois nós temos
uma rainha de pau, uma rainha de paus, né? Com o compartilhar. No meio da sua leitura, nós temos a consciência, que é um as de espadas, tá? Rainha de paus ela é alguém muito carismática, ela é alguém muito criativa, você pode estar lidando com alguém aqui. Eu não vejo essa energia dessa rainha de paus sua, mas eu vejo aqui que seja a energia de alguém na sua energia, tá? Então tem aqui uma energia, eu vou chamar de energia, tá? Mas tem aqui uma energia aqui de alguém, né, que é muito determinado, é alguém que passa muita confiança, é alguém muito carismático ou carismática, tá? É uma pessoa, porque a rainha de paus ela é independente também, tá? Ela é independente, seja homem ou seja mulher, é uma energia independente, é uma energia ativa, tá? Ela é magnética, né? É uma energia magnética. É uma energia rainha, né? Magnânima, ela é sedutora. E é alguém que tem uma postura de liderança, né? É alguém que tem uma energia, uma energia, exala coragem, né? Porque é o fogo, coragem. E é alguém que tem uma forte conexão com a própria essência, né? Com a própria energia. É alguém vibrante, extrovertido, corajoso, corajosa, leal, confiante e independente. Mas aí no meio da sua leitura eu tenho a consciência. E aqui eu já vou puxar vou dar um puxão de orelha aqui. E entenda, o meu tarô fala comigo e eu falo com o meu tarô, né? A energia do meu tarô fala comigo e a minha energia fala com o meu tarô. Que eu vou colocar na mesa o que a espiritualidade estiver falando, sem mimimi. Que as pessoas estão habituadas a só querer ouvir o que é gostoso, o que é bom sobre si. Mas elas não gostam quando há apontamentos da própria espiritualidade em relação a elas. Observação, né? Espiritualidade pedindo aqui para se observar algumas dinâmicas, algumas situações. E aqui eu preciso, ó, e tudo na minha leitura, tudo que acontecer na minha leitura é um movimento espiritual, porque eu leio o tarô junto com a espiritualidade, tá? Aqui o tarô tá mostrando para mim, a espiritualidade tá mostrando para mim aqui que você precisa refletir sobre um posicionamento seu aqui, tá? Sobre um posicionamento seu aqui. Porque eu, mentalmente, quando estou abrindo o tarô, eu sempre pergunto pro tarô de quem que é essa energia. Eu não gosto de entregar algo assim, não sei se é sua energia ou se é a energia do outro. Quando o tarô não me mostra, mesmo eu perguntando, eu vou falar na leitura. Gente, eu não consegui identificar se é a sua leitura, se é a sua energia ou se é a energia do outro. Mas quando o tarô me mostrar, eu vou trazer aqui para você de quem que é essa energia. Então tem aqui um pedido de reflexão. A carta da consciência está no meio da leitura, da sua participação aqui em alguma situação, em alguma dinâmica, relacionado com alguém, tá? Porque eu tenho na mesa alguém na sua energia que é de confiança, mas o tarô me aponta aqui que você, Libra,
pode não estar. Só um momento aqui, gente. Respondendo, eu deixo meu WhatsApp às vezes aberto aqui porque eu tô com gente na rua e às vezes as pessoas me perguntando as coisas. Então me desculpe. Então toda interferência no tarô, seja até mesmo, tá? Fala aqui. Aqui me fala muito sobre aqui não tem boas intenções. Você pode estar tentando esconder aqui intenções de alguém. E aqui me fala muito que você está se deixando levar, tá? E achando que alguém é inocente, que alguém aqui não percebe, tá? Que alguém aqui não está vendo. Porque aqui me fala que você faz parte de alguma coisa que envolve muitas pessoas aqui. E que você aqui tenta controlar aqui uma situação. Influenciar alguém aqui em alguns aspectos. E eu acho que você tenta influenciar aqui pra mim essa rainha de paus aqui. Porque aqui tem alguém, essa rainha de paus, fala que essa rainha de paus aqui é alguém que já passou pelo despertar aqui espiritual. Mas aqui tem uma situação de você refletir aqui que você precisa despertar aqui, precisa de uma avaliação profunda aqui. Porque senão tem uma fase, uma nova fase aqui que você não alcança. Aqui tá pedindo uma reflexão sincera de algumas ações lá no passado. Tá pedindo aqui um renascimento para uma nova consciência. A carta da consciência tá aqui no fundo do deck. Porque no oculto eu tenho aqui o julgamento. O julgamento fala sobre isso. Sobre despertar. Sobre o chamado. Alguém aqui de Libra, tá? Precisa despertar aqui. O espiritual tá dizendo assim, é hora de você ouvir o seu chamado interno. Ou até mesmo o externo. Para mudar de direção. Aqui alguém está precisando mudar de direção. Alguém aqui precisa refletir, pôr a mão na consciência sobre o que está fazendo. Que aqui precisa de uma renovação.
Porque aqui, a carta do julgamento no fundo do deck fala pra mim aqui, tá? A carta do julgamento, ó, a carta do julgamento e o 7 de espadas aqui, né? Fala de verdades que estão ocultas e que podem vir. E aqui eu falo muito pra você que tem mão do espiritual aqui, o espiritual, tá? Aqui tem um pedido de autoavaliação aqui, tá? É um pedido de revisão sincera de como que você está conduzindo as coisas, da tua participação em uma situação aqui, tá? Sua influência, porque aqui tá aqui o controle, sua influência em alguma situação, em alguma dinâmica que envolve várias pessoas aqui. E aí eu posso estar falando de um trabalho, eu posso estar falando na família, eu posso estar falando de um meio coletivo, até por exemplo algo espiritual que você está inserido, uma dinâmica espiritual que você está inserido. Porque aqui tem um pedido, tá? Um chamado para você ouvir. Aqui tem um pedido de transformação. Aqui alguém precisa despertar. E tem gente aqui que tá passando por algumas situações porque o espiritual tá chamando a esse despertar espiritual, a reflexão. É uma revisão sincera das próprias decisões aqui. Aqui alguém precisa entender o que está fazendo de errado. Porque tem uma verdade que vem à tona. Tem alguém aqui se deixando ir. Tá? Tem alguém se deixando levar, até mesmo por uma energia que não é legal. E tá tentando induzir aqui, tá? Essa rainha aqui. E essa rainha pode ser tanto mulher quanto homem na sua energia, tá? Veja direito aí quem é que você tá influenciando. Veja quem é você que você está influenciando. Bom, a minha introdução aqui ficou grande demais. Deixa eu já ver o que. Vamos clarificar aqui, tá? Tarô cigano. Uptcha, salve povo cigano, salve povo da boa sorte. Uptcha, uptcha. Salve meus... Salve todos os cães ciganos. Vamos aqui clarificar aqui essa energia. Tarô. Sobre o que nós estamos falando aqui para mim? Por gentileza, clarifica o eremita, por favor. Clarifica o eremita. Tá? Clarifica o eremita, por gentileza. Optcha. Optcha. O cão, 10 de copas. Mais uma, por gentileza. A mulher com mais de espadas. Mais uma, por favor. Vieram mais duas, né? O valete de copas com o coração. Falei que era uma... Eu senti o valete de espadas com a criança. Eu senti muito aqui a energia feminina aqui, que é essa rainha aqui de paus era uma energia feminina, tá? Sagitário tá na mesa, Leão tá na mesa, Áries tá na mesa, o seu oposto complementar. Ouça a leitura de Sagitário, Leão e Áries, vai fazer
bastante sentido para você. No fundo do deck tem um valete de ouros com a foice, um 6 de espadas com a torre, um 10 de espadas com o navio, um 10 de paus com o urso e uma rainha de copas com a cegonha, e tem um 7 de ouros com as corujas. Eu falei para você aqui que tem coisa aqui que tá acontecendo no oculto aqui, mas aqui já fala que vai ter um corte e alguém vai colher aqui, e eu acredito que alguém não vai colher algo nada bom, tá? O 10 de copas, cruzando com o cão, aqui fala para mim de uma energia de harmonia, tá? Uma energia de harmonia. Alguém traz para sua energia aqui realizações, tá? Alguém traz para sua energia aqui realizações. Realizações emocionais, felicidade familiar, traz alegrias duradouras, traz concretizações de sonhos, tá? Relacionamentos sólidos, tá? Objetivos que são alcançados. Aqui tem até um felizes para sempre, aqui, tá? É alguém na sua energia que, essa rainha aqui, que simboliza, ela sente isso, é alguém na sua energia que te proporciona, achei a palavra certa, te proporciona isso, tá? O 10 de copas, o Ás, perdão, de copas, o Ás de espadas, na verdade, aqui, ele fala aqui sobre verdades, tá? É uma mulher aqui, uma pessoa de intelecto muito afiado, então quer dizer, tem alguém, uma pessoa na sua energia muito inteligente, muito decidido, mas o naipe de espadas fala sobre corte, tá? Mas é alguém aqui que não vai se deixar levar pela emoção. É alguém que busca revelação, busca revelação do que é verdade e do que não é verdade. Ela busca saber o que está escondido. Ela busca ter uma visão mais clara das situações que está acontecendo no campo. Eu tenho 2 valetes na mesa. Um de copas e depois eu tenho um de espadas. Eu tenho 2 valetes na mesa. Os valetes, eles são mensageiros. Fala de uma energia. Essa pessoa, ela tem uma energia que lembra que eu falei para você que é a energia dessa rainha, tá? É alguém entusiasmado, é alguém criativo, é alguém que tem uma energia que se renova, tá? É alguém cheio de paixão, é alguém empolgado, é alguém com coragem de explorar novos caminhos. É alguém que dentro do amor, por exemplo, vibra, no trabalho vibra, dentro do espiritual é alguém dinâmico, empolgado, criativo, é alguém que quer explorar
novas experiências, é alguém que exala paixão e atração mesmo. Mas o valete de paus, ele é um mensageiro de novidades, é um mensageiro pulsante, né? Essa mulher aqui, essa rainha de paus na sua energia, é alguém que tem disposição para sair da zona de conforto e arriscar. É alguém que tem energia jovial. Eu falo muito que aqui pode ser uma pessoa de Sagitário, tá? Combina muito essa fala, né? Essa energia jovial combina muito com o signo de Sagitário, independente da idade de quem for, de quem tiver aqui, de quem for essa pessoa, tá? Mas é alguém aqui que de certa forma tem medo de lidar com decepções de novo. Então é alguém que está sempre atento e alerta. É alguém muito sensitivo aqui. E cuidado para vocês não estarem. Porque tem a carta da inocência aqui no fundo do deck. Aqui, ó. Cuidado. Essa carta aqui no tarô dos anjos e ancestrais, eu vou até pegar aqui, porque ele é a carta do Shaolin. Eu vou procurar aqui, vocês aguardam aí, deixa eu achar aqui, porque tá vendo que ele tá segurando o louva-a-Deus? O louva-a-Deus é a conexão com o divino. Então aqui alguém tá achando que alguém tá de inocente. Nessa história toda, tá achando que alguém... Aqui, ó. Shaolin. Mestre Shaolin. Seja gracioso. Deixa eu só... Olha só. Seja gracioso, né? Você está sendo guiado. Tem alguém na sua energia, Libra, que faz parte de um todo aqui, que faz parte de um propósito importante para o espiritual. Faz parte de um propósito importante para o espiritual aqui. E você aqui, tome cuidado, o Libra, para você não estar influenciando e tentando aqui desviar essa pessoa aqui do chamado dessa pessoa, porque essa pessoa aqui pode estar envolvida emocionalmente, né? Porque aqui eu estou falando de relacionamento, a carta do coração tá aqui, tá? E eu estou falando de alguém que está envolvido com você romanticamente. Só toma cuidado, porque o espiritual, ele tá de olho. Temos aqui, né, o valete de espadas, que traz a energia de Gêmeos, Libra e Virgem, né? Se eu não me engano, se eu não estiver errada, porque às vezes eu me confundo. E nós temos uma energia, né, trabalhando no céu, aí nós entramos, né,
na energia ariana, né? O novo ano astrológico já entrou e a fase ariana tá entrando, né? Saturno e Netuno tá muito aí. Netuno são das coisas escondidas que o espiritual vai vir trazer às claras. Aqui tem muito uma energia assim, uma mente muito ágil. Tem alguém aqui muito perspicaz aqui, tá? Aqui fala sobre necessidade de dizer a verdade, de ser honesto, de ser direto, mesmo que seja doloroso. Eu tô pegando aqui uma energia de alguém que tem um pouco de medo de ser podado. Eu tô falando de um libriano aqui, ou uma libriana, não sei. E eu vou de novo falar. O tarô, ele fala comigo, eu falo com o tarô, a energia é a minha espiritualidade que tá colocando aqui. Tem até muito uma pegada aqui de leitura particular, não coletiva. Eu vou começar a dar uma saída dessa energia, tá? Porque aqui tem alguém com medo de ser podado por essa rainha, tá? Tem alguém faltando com a verdade aqui, faltando com honestidade aqui, a fala não é direta, tem alguém aqui fazendo coisas escondidas, né? Tem alguém aqui muito inteligente, né? Nós temos um libriano, uma libriana aqui muito inteligente, muito perspicaz. Gente, eu sei, eu sou libriana eu não sou assim, sou de boa. Desculpa, todo mundo tem lado positivo e lado negativo e a gente tem que tomar cuidado quando a nossa sombra está em evidência e quando não é nossa sombra. E quando a gente está no modo luz e quando a gente está no modo sombra, gente, pelo amor de Deus, né? Não tô falando com crianças aqui, eu tô falando com adultos aqui. E a gente precisa ser honesto, porque aqui tá falando, tem alguém aqui que falta com a verdade, falta com a honestidade. E aí precisa aqui ter mesmo ser honesto consigo mesmo. E aí eu sei que aqui no canal, quando a gente abre uma leitura e fala muito dos pontos negativos do signo, ninguém quer ouvir. Todo mundo quer ouvir que alguém tá fazendo algo para você, né? Vamos se dizer assim, alguém tá fazendo algo para mim, não sou eu que tô fazendo algo para ninguém, eu não sou assim. Então, por gentileza, né? Vamos pôr a mão na consciência, porque a carta da consciência tá aqui, ó, no centro da sua leitura. Alguém precisa pôr a mão na consciência, despertar aqui, entendeu? Alguém precisa refletir aqui sobre um controle, sobre qual é a sua real participação, qual é a sua responsabilidade. Porque tem alguém aqui se vestindo de duas caras aqui. Tem alguém aqui que não é honesto, que não é verdadeiro. E tá achando que outra pessoa aqui é inocente. Né? Tá achando que outra pessoa aqui é inocente, tá achando que outra pessoa aqui não tá vendo, tá achando que a outra pessoa aqui não tá se deixando levar pelo emocional. Tem alguém achando aqui que o amor de alguém vai fazer essa pessoa negligenciar o que está acontecendo. Que tá achando que vai fazer essa pessoa não enxergar o que alguém aqui tá fazendo no oculto. Sinto muito te enganar. Te enganar não. Sinto muito te avisar. Tem alguém aqui que tá mais esperto do que você imagina. Tem alguém aqui que sabe muito bem o que você tá fazendo. Porque tem alguém aqui, ó, manipulando. Olha o controle. Tem alguém aqui manipulando. Tem alguém imaturo. Porque esses valetes aqui na mesa me falam sobre alguém que age com falta de maturidade.
Tem alguém aqui querendo manipular outra pessoa, influenciando. É como se fosse um espião, sabe? Tem uma energia aqui tentando se sobressair na energia de outra pessoa. Toma cuidado aqui, viu? Seis de ouros com o sol. Ás de ouros. 6 de ouros e um ás de ouros. 6 de ouros fala muito sobre o dar e receber, né? É sobre o dar e receber. Eu amo muito essa carta, né? Fala sobre a generosidade. Na leitura de Gêmeos, alguém de Libra aqui tem Gêmeos muito forte no mapa. Tem alguém aqui que tem a Lua em Gêmeos, tá? Isso aqui é algo específico. Essa pessoa que tá aqui na leitura, ela tem a Lua em Gêmeos. Dualidade, duas caras, né? Porque lembra que o signo de Gêmeos, eu não tô falando mal aqui do signo de Gêmeos, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque eu sou sagitariana e eu tenho ascendente em Gêmeos, tá? Mas aqui é alguém que tem a Lua em Gêmeos, o oculto, tá? O oculto, a Lua fala sobre a sombra, sobre o oculto. Às vezes o oculto é aquilo que a gente não quer ver, aquilo que a gente não quer enxergar, que a gente não quer lidar. E a cobra aqui me fala sobre más intenções. Alguém que se veste de uma dualidade aqui, alguém que se veste de uma roupagem quando é necessário e escondido, porque tá vendo a máscara, tá na frente, tá sobreposta ao rosto. E no oculto tem más intenções. Tá tentando controlar outra pessoa aqui. Lembra que eu falei sobre o compartilhar aqui, sobre a generosidade? Essa rainha de paus aqui é alguém muito próspera, tá? E alguém muito próspera. E alguém aqui sabe que cresce financeiramente, pessoalmente, através dessa rainha de paus aqui, tá? Aqui, se você nessa energia conseguir compreender, olha o eremita, conseguir compreender, olha a carta da consciência, que você cresce com essa rainha de paus aqui, sendo honesto e sendo sincero, que você não precisa tentar controlar essa rainha de paus aqui, porque aqui precisa de equilíbrio. O dar e receber é equilíbrio, tá? O dar e receber é equilíbrio. E aqui alguma coisa o espiritual tá falando para mim que está em desequilíbrio, porque alguém aqui quer ter poder sobre outra pessoa. Aqui alguém dá muito, tá? Alguém aqui doa muito, dá muito, e aqui o outro só recebe. Então tem um desequilíbrio aqui.
E aqui eu tô falando do emocional e financeiro. E o financeiro e o emocional, eles estão equilibrados. Precisam estar equilibrados, eles caminham juntos. Perdão aqui, tá? Refazendo a minha fala. O emocional e o financeiro precisam estar juntos. Precisam estar equilibrados. Um influencia o outro. Alguém só produz muito bem a partir do emocional equilibrado, do emocional bem estruturado. Então, aqui alguém está recebendo demais dessa rainha, tá? Recebe amor, recebe ajuda, recebe apoio, e quando eu falo apoio é de todas as formas, recebe apoio espiritual, energético, estrutura familiar, financeira, mas não é generoso na mesma medida. Aqui existe uma relação de dependência, tá? Existe uma relação de dependência aqui. Tá? Preste bem atenção. Existe uma relação de dependência. Só que é bem interessante aqui que quem recebe aqui quer controlar as coisas, porque acha que essa rainha de paus aqui, ela está envolvida emocionalmente demais, tá? E acha que ela não tá vendo. Aqui tá faltando generosidade aqui, tá? Aqui tá faltando generosidade. A carta do sol traz iluminação, como traz força, tá? Preste bem atenção. 6 de ouros é uma carta de generosidade e equilíbrio, harmonia. O Ás de ouros é uma carta de um começo promissor, prosperidade, sucesso, mas o Sol é uma carta de iluminação, de revelação, de clareza. É uma carta extremamente positiva aqui, tá? Traz muita estabilidade, traz concretização, porque tá ali, aqui nós temos leão forte aqui, tá? Temos leão forte aqui, tá? É algo sólido, mas precisa de equilíbrio, tá? Mas precisa de equilíbrio. Porque nós no fundo do deck aqui, ó, o caixão, a transformação, a âncora, a cruz e o urso, os caminhos e a foice, o chicote e a chave. O que mais, Tarô, por gentileza? Minhas leituras são um pouco longas, tá? Porque eu quero trazer as coisas, perdão, deixa eu pegar a carta que caiu aqui e eu vou aceitar que ela caiu. A carta da cigana ou uma pombagira, tem uma entidade aqui. Então tem um guardião, tem uma guardiã, pode ser uma cigana ou pode ser uma pombagira. Pra mim é uma pombagira cigana, tá? Você ou essa pessoa com quem você está lidando. Olha, temos 3 ases na mesa, né? Já saiu quase todos os ases aqui.
O As de Espadas fala sobre clareza, cruzando com a carta da consciência, fala sobre clareza mental, verdade. E ela já caiu aqui, né? Às vezes eu me esqueço de fazer a conversão do tarô de hoje para outro tarô. Então aqui, ó, é Ás de Espada com Ás de Espada. Aqui tem uma verdade que está em oculta, que vai ser trazida à tona. Tá? Aqui você colocando aqui a mão na consciência, vai conseguir, com a ajuda da espiritualidade aqui, dessa guardiã, dessa pombagira cigana aqui, você consegue trazer equilíbrio. Mas aqui você vai ter que refletir e parar. Aqui alguém tem que parar de se fazer de coitado, de coitada. Porque nós temos a morte aqui no fundo do deck. Falando que surpresas aqui, tá? Aqui alguém pode perder uma parceria se continuar. Nossa, a carta da torre tá aqui, gente. A torre tá aqui. Tem uma entidade masculina aqui também, que fala sobre transformação. A morte não é sobre uma morte física, mas é o encerramento de um ciclo que não é interessante aqui para alguém. Aqui fala muito sobre a morte de um eu, né? De uma versão antiga que alguém precisa renovar, se renovar. Aqui alguém precisa despertar, é uma avaliação profunda de si mesmo e cortar umas ilusões aqui, tá? Aqui é um momento decisivo de corte, é pôr a mão na consciência, o que eu tô fazendo, e eu posso colocar tudo a perder, tudo que eu já conquistei, porque eu tenho a carta aqui no fundo das alianças, eu tenho a carta da espiritualidade, eu tenho a carta da casa, tá? Eu tenho aqui, você pode colocar tudo que você já perdeu, que você já conquistou aqui. De novo, tá pedindo equilíbrio, tá? Aqui tem uma agressividade verbal aqui. E tem uma frieza emocional aqui, tá? O que mais, tarô? Aqui um alerta e o puxão de orelha, ele nunca é no sentido de punição, tá? O puxão de orelha, ele é sempre no sentido de alerta, de cuidado, reveja. Eu sou sacerdotisa de Umbanda, né? E quando eu dou desenvolvimento mediúnico para os meus médiums lá, eu sempre falo para os meus médiums a seguinte fala, assim, quando eu, como autoridade dentro de um terreiro, e o espiritual, o guia, né? Que é autoridade também, né? Espiritual, quando eu ou o guia, ele vem e traz algo que você precisa reavaliar, corrigir, ele tá te dando a oportunidade de fazer as coisas certas, que
a gente costuma de chamar, né, a nossa espiritualidade de pai, de mãe, né? Não é assim que a gente se refere a Deus, meu pai, né? Quem se refere, por exemplo, a Maria, minha mãe, essas coisas, você coloca a espiritualidade no lugar de pai e de mãe. Pai e mãe corrige, pai e mãe alerta, pai e mãe dá puxão de orelha, tá? Aqui alguém está sendo observado, tá? E aqui alguém precisa examinar o que funciona do que não funciona. Alguém aqui precisa ajustar aqui o caminho, tá? Porque senão alguém aqui vai colocar muita coisa a perder, tá? Só um minuto, gente. Pronto, voltei. Eu não vi que o meu celular estava descarregando e eu gravo os vídeos pelo celular. Então aqui alguém está sendo observado. E essa observação é no espiritual, tá? Se você aqui acredita que não está sendo visto, você está sendo visto sim, tá? A coruja é um ser muito. É um mensageiro, tá? A coruja é um mensageiro. Ele é a comunicação, ele é as conversas. Aqui alguém precisa olhar e alguém está olhando. Você precisa olhar, além do superficial. E alguém está olhando, além. Porque alguém aqui está procurando desvendar o que está aqui desalinhado. Coruja é uma ave noturna, gente. É alguém que tem capacidade, né, de ver no escuro. É alguém que acessa conhecimentos aqui ocultos, tá? Usa a intuição. Você não está lidando com qualquer pessoa. Você está lidando aqui com alguém extremamente intuitivo e que busca no espiritual entender as coisas aqui. Então, tome mais cuidado, tá? Porque aqui você também recebe mensagens espirituais, mas você não ouve com atenção. Você recebe conselhos aqui, mas e eu vou falar mais uma coisa, viu? Se você aqui preste bem atenção. Se você aqui tiver de flerte, de conversinhas escondidas com alguém, essa rainha vai descobrir. Olha só, a foice, um valete de ouro. Gente, o que caiu aqui? Caíram, né? Caíram 3 valetes aqui e caíram 3 ases, né? O valete de a foice fala sobre corte, tá? Só que a foice, ela não corta pela raiz, né? Ela corta próximo à raiz, mas ela não corta na raiz. E aqui algo precisa ser cortado, um controle aqui precisa ser cortado pela raiz. O valete, ele anuncia
porque ele é um mensageiro também, de início, tá? De projetos, de um momento financeiro bom, tá? Mas aqui fala sobre a necessidade de observar mais as coisas, tá? De diligência, tá? Aqui precisa de paciência. Então toma cuidado, porque aqui algo precisa ser cortado. E algo que vai ser cortado. Mas fala muito pra mim de algo que precisa ser cortado na raiz, tá? Eu vou aqui perguntar pra vovó cigana qual é o desfecho disso, né? Qual é o desfecho da vovó cigana pra mim terminar aqui essa leitura? Qual é o desfecho dessa energia? Aonde vai dar isso? Melhor. Vamos melhorar. Aonde vai dar isso? Energia, né? Bem complexa, cara, aqui, né? Tesoura fechada. 5 energias, por gentileza, vovó. Mais uma. O balão. A mulher com um coruja no ombro. Tem uma energia meio estranha aqui, né? Eita. Mais uma, vovó, por gentileza. A vassoura. Tem uma energia que vai ser varrida fora aqui. E o mar. Tem uma limpeza, uma purificação aqui. No fundo do deck, a vela. A vela fala sobre iluminação, o punhal, o cachimbo. As coisas são reveladas na fumaça do cachimbo da vovó. E a locomotiva, algo vem rápido. O pente fala sobre desembaraços, tá? Trazendo aqui desembaraços, uma clareza, um corte. O punhal fala sobre corte, tá? Sobre coisas que vão ser reveladas rápidos aqui para ser desembaraçado. A igreja fala sobre espiritualidade, tá? A Grinalda, sobre uma parceria aqui, tá? E a cornucopia fala sobre estar envolvido aqui sobre dinheiro, sobre dinâmica. Aqui tem alguém que tá se protegendo, tá? De alguma coisa, tá? Alguém aqui está se protegendo de alguma coisa aqui. Eu vou olhar no livrinho, é só para desencargo de consciência aqui sobre uma situação aqui, tá? É só para mim não falar bobagem. Cadê? 39. Vamos lá, tesoura fechada. Mostra tanto fatores positivos quanto negativos, vai depender do que tá aqui, tá? Que vinham de encontro ao consulente, mas cuja influência foi cortada. Então aqui tem uma influência que está sendo cortada, tá?
Então aqui existe uma influência, e essa influência, tá vendo que tem uma mulher no centro da leitura? É de uma energia que já está atuando, ou uma energia que estava a caminho. Então aqui, se é algo que já está acontecendo, o espiritual já cortou. E se é algo que estava para chegar, aqui tem um alerta que o espiritual corta. O balão significa sonhos, desejos, metas, tá? Aqui existe grande possibilidades de sucesso, de concordância, de ideal, que podem dar frutos, mas aqui existe uma influência aqui que não é boa. Porque eu vou ler para vocês o que significa essa mulher com a coruja no ombro, tá? E eu vou falar para vocês, é algo que estava mesmo sendo trabalhado para alguém não ver. Vocês sabem por quê? Porque minha vista tá turva. E tudo na leitura fala sobre algo que tá querendo ser atrapalhado de ser visto, né? Então existe aqui, ó, mulher com a coruja no ombro, mulher fofoqueira, invejosa, inimiga, que atrapalha o que quer atrapalhar. É alguém que conspira e pode ser um rival nos negócios, no amor, a nível interpessoal, denota rivalidade, inveja, oriunda de várias direções ou apenas empecilhos que prejudicam os assuntos, tá? Então tem uma energia aqui. Mas que vai ser varrida. Que a vassoura fala sobre limpeza. Algo está sendo iluminado, tá? Alguém aqui vai receber mensagens do espiritual. Mas aqui não é algo que vai ser resolvido na pressa, na correria. É algo que está sendo resolvido com calma. Tá? É algo que está sendo resolvido com calma. Eu até diminuí aqui até minha frequência. Louco, né? Espiritualidade é algo mesmo surreais. Então aqui o mar fala sobre, trouxe para mim essa energia de limpeza, de purificação, tá? Então aqui o mar para mim tá purificando sentimentos, emoções, tá indicando, né, dando bons indícios de mudanças que envolvem tanto a parte amorosa quanto o que é fundamental aqui, tá? Sobre o que é importante para você, sobre a energia dessa rainha de
de paus para você, porque aqui, preste bem atenção, você pode estar sendo influenciado por uma energia, tá? Que te leva a fazer tudo isso sobre isso que eu falei sobre a leitura, porque tem influências espirituais na mesa, tá? Você pode estar cercado de uma energia que não é benéfica e que tenta te influenciar de forma negativa sobre alguém. Por isso que é preciso você prestar muita atenção, por isso que não dá para se vitimizar na leitura e precisa entender o que está acontecendo. Porque querendo ou não, se a gente parar para fazer uma reflexão, a gente consegue entender o que não tá certo na nossa energia, o que é que tá influenciando, o que não tá influenciando. Porque aqui tem uma energia que ela vai ser limpa, precisa ser purificada, precisa ser cortada. Aqui, esse tarô, esse baralho da vovó cigana, ele fala muito sobre situações espirituais que acontecem e a gente não percebe. Então temos aqui a vela que fala, né, sobre iluminar algo aqui. O punhal, o cachimbo que revela também. E que tá vindo de forma rápida aqui para tirar embaraços aqui, tá? E a igreja tá no fundo aqui, que para mim fala sobre coisas espirituais em relação a uma parceria que você tem. Mas aqui você está sofrendo influência. Lembra que eu falei no começo da leitura que tinha energias aqui em oculto, coisas em oculto que você não estava percebendo, que a outra pessoa também não estava vendo, mas que está acontecendo no teu campo de energia. E que de certa forma atrapalha você, né? Aqui vão ser trazido informações para você através do espiritual, através de sonhos, tá? Em outras leituras de Libra, apesar de não ter trazido energias no mês de março para vocês aqui no canal, mas as minhas outras leituras de Libra falavam muito sobre influências espirituais, até trabalhos espirituais que alguém manifestava no intuito de atrapalhar uma relação aqui, tá? E alguém aqui pode ter deixado brechas aqui no campo energético espiritual aqui e ter sido influenciado por energias de fora. Aí atrapalha seu discernimento, atrapalha a sua visão, você distorce aquilo que você tá vendo, intuindo, tá? Você deixa a tua espiritualidade de lado e aí a fé é abalada. E aí você começa a se movimentar numa outra direção. É importante a gente prestar atenção nas coisas que tá aqui, porque é aquela coisa assim, gente. Eu fui aqui, ó, amenizando a energia aqui para mim entender o que estava acontecendo, tá? Olha lá a carta da justiça com o Obá. Obá carrega duas espadas, né, na mão, no fundo dela aqui, no fundo da figura, tem água, né? A água fala sobre cortar aqui. Justiça traz libertação, tá? Traz transformações no campo das emoções, porque eu observo tudo que tá na leitura, tá? Tudo. Porque tudo faz sentido pra gente, tá? Aqui fala, de novo, a justiça fala sobre verdades, né? Aqui fala sobre a necessidade
de agir com ética, tá? Assumir a responsabilidade das próprias ações. Fala sobre resolver as coisas de forma justa. Fala sobre clareza mental, sobre equilíbrio aqui, né? Alinhar mente, coração, espírito, tá? Então, o Obá vem com isso, tá? Aqui é um lembrete, tá? De que as escolhas passadas geram resultados presentes, o tal do famoso karma, consequência, tá? Aqui, lembra que o eremita tá aqui, é alguém que está em modo de reflexão, ou você tá fazendo isso, ou vai precisar fazer isso, porque tem a carta da consciência no meio da tua leitura, como eu já disse, precisando que você coloque a mão na consciência, qual é a sua participação numa situação aqui. Porque aqui fala para mim aqui que chegou o momento de tomar decisões baseadas, na verdade, na transparência aqui. E aí, você está sendo transparente? Está sendo verdadeiro? Olha lá de novo a carta do sol aqui. E tá aqui na energia dos ibejes. E a carta da criança também caiu aqui na mesa. Aqui para novos inícios, mais inícios verdadeiros, transparentes. Nada de coisa escondida, porque a criança, ela não mente, ela fala a verdade, né? O sol traz clareza, ilumina o que tá oculto. Espiritual, tá? Eu tô vendo aqui o espiritual. As 8 direções com 8 de copas. Lembra que eu falei para vocês, no fundo do deck tinha mais pessoas envolvidas? E aqui para mim fala sobre energias que vêm de várias direções diferentes. Você pode estar sendo influenciado energeticamente aqui, você nem percebeu, por mais de uma pessoa, tá? Por mais de uma pessoa. E aqui também me fala sobre alguém aqui, né? Você nessa leitura aqui, que possa estar se permitindo a ser influenciado, lembra, preste bem atenção, por coisas externas. É uma vaidade que se apresentou na mesa aqui, tá? Que ela precisa ser olhada com mais cautela, com mais atenção. Tem alguém que pode aqui porque a carta dos ibés, a carta das crianças também tem uma certa ingenuidade, né? Alguém aqui pode estar se deixando levar, tá? Por situações, pessoas aqui, de forma ingênua, vaidosa, né? E aí você pode estragar uma relação, uma coisa que você tem aqui com essa rainha de destino, com o Ifá. Mais uma, por gentileza. O mundo com os caboclos. E olha só que louco, né? Nós temos 3 animais aqui. A águia, que é aquele que olha além do superficial. O leão aqui, que fala sobre força. E o touro ou o búfalo aqui, na verdade, né? Que também traz muito essa questão, né, de força. E temos aqui um caboclo. Tem alguém aqui
aqui que é muito voltado, né? Tem para mim que a todo tempo eu tô falando que essa rainha de paus aqui é alguém que tem um destino espiritual aqui, né? Olha só que louco. É um homem metade cobra, de ponta cabeça, e é um outro homem aqui com metade cão, né? Sacerdote aqui, alguém de joelhos, né? O jogo. As revelações trazidas pelo jogo. No fundo do deck eu tenho Rei de Ouros com Pai Omulu, Ás de Espadas com as armas do guerreiro, energia de Ogum aqui. Temos as ferramentas de Ogum com 6 de espadas. E temos o Valete de Copas, que já caiu na sua mesa com Oxum. E temos o Padê de Exu com 7 de Copas e o Eremita com o Mulu também. Então, Libra, eu te aconselho aqui a você prestar atenção aí, tá? No seu campo espiritual, conversar aí, fazer limpezas aqui, tá? Cuidado com as influências que você anda recebendo e externas. Cuidado para você não estar se permitindo levar por energias aqui. Aqui alguém precisa pôr a mão na consciência aqui e olhar as coisas aqui com mais atenção, tá? Libra, é o que eu tenho para vocês. Lembrando, essa energia estava muito pro particular, eu fui saindo dela um pouco, tá? Porque eu não vou estar aqui dando leitura particular, aqui necessidade de, se você se conectar com isso, procurar, não precisa ser comigo não, tá? Mas procurar uma leitura particular para você entender aí coisas que estão, o que está acontecendo na sua energia. Eu espero ter te ajudado, tá? Te desejo boa sorte, desculpem aí pela leitura mais longa, mas em algumas situações vai sim ter leituras mais longas porque é necessário, tá? Até para mim mesmo compreender o que está acontecendo na mesa. Então desejo para vocês boa sorte e a gente se vê no próximo vídeo.